Fala trader, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Sidney, estou aqui no TradeMetric hoje para poder comentar com você a respeito de um padrão que muita gente não observa e já vem acontecendo no Bitcoin nos últimos 12 anos. Antes de mais nada, queria pedir encarecidamente para você se inscrever no canal, deixar o seu like no vídeo caso você goste do conteúdo e também dar uma passada no Instagram lá e segue a gente lá, @TradeMetric. Antes da gente começar diretamente com o padrão do Bitcoin, eu queria propor uma reflexão contigo em cima de uma história. Uns dizem que é história, outros dizem que é lenda, do Rockefeller e o engraxate. Não sei se você já conhece essa história, mas para quem não conhece é muito interessante a reflexão. Uma vez, pouco antes da quebra de 29, nos anos 20, John Davison Rockefeller, que era até então o homem mais rico do mundo, Rockefeller foi engraxar seu sapato ali em Nova York, como de praxe, e tinha seu engraxate favorito, que sempre conversava com ele sobre assuntos aleatórios, sobre banalidades. E naquele dia, uma semana antes da quebra de 29, ninguém sabia que a bolsa ia quebrar, a bolsa de Nova York, a maior bolsa do mundo, iria sofrer uma quebra gigantesca. Uma semana antes disso, Rockefeller estava lá engraxando seu sapato, e esse engraxate olha para a cara dele e fala: "Ei senhor, eu tenho algumas ações bem quentes aqui que estão sugerindo uma compra boa." Rockefeller instantaneamente para, reflete e pensa: "Poxa, se o meu engraxate sabe tanto de mercado financeiro, tem alguma coisa muito errada." E imediatamente, quando Rockefeller fechou o jornal e voltou para o seu escritório, ele ordenou que a Bolsa de Valores liquidasse suas operações em bolsa, livrando ele, o homem mais rico dos Estados Unidos até então, se não o mais rico da história norte-americana, de uma quebra sem tamanho que veio na sequência. Uma semana depois, a Bolsa de Nova York tem o primeiro crash da crise de 29. Qual é a reflexão que fica disso? O Rockefeller percebe que existe alguma coisa muito errada quando a população em geral está eufórica com alguma coisa que está dando muito certo. Então, provavelmente, tem alguma coisa errada aí. Essa é a primeira reflexão. A segunda reflexão é oposta e também pode ser válida, como a gente vai ver agora daqui a pouco, de que quando está todo mundo desanimado ou frustrado com algum ativo no mercado financeiro, pode ser interessante a gente dar uma olhada nele. Vamos observar agora esse mesmo padrão de comportamento aqui nas notícias do Google. Bora lá. Vamos lá, pessoal. Aqui eu separei duas seções, duas janelas de tempo no Google baseadas no gráfico do Bitcoin. Eu criei aqui esse estudo no gráfico do Bitcoin, peguei os pontos de máxima e de mínima aqui de 2021 e digitei Bitcoin aqui no Google e mandei ele filtrar as notícias dessas datas. Vamos observar como estavam as notícias, o teor dessas notícias nesses períodos. Primeiro de tudo, vamos começar aqui com Bitcoin lá embaixo. Esse momento aqui, ó. Nesse momento aqui, vamos dar uma olhada como estavam as notícias no Bitcoin. Derretimento do Bitcoin é só a ponta do iceberg das criptomoedas. Brasil de fato. Rei do Bitcoin é condenado por estelionato e crimes contra o sistema financeiro pelo G1. Mais da metade das negociações de Bitcoin são falsas. Forbes Brasil. Tudo isso naquele mesmo período. Como o Bitcoin pode ser uma rota de fuga da Rússia às sanções econômicas que foram impostas sobre ela. Olha só, gente. Várias notícias bem desanimadoras a respeito de Bitcoin. Desencoraja qualquer um a investir nesse ativo. Criptomoedas. Esquema de pirâmide não servem para nada, diz especialista. Então perceba que nesse momento, julho de 2022, junho de 2022 até dezembro de 2022 aqui, ó, Bitcoin chega a seus menores valores com perda de 66% no ano. Se a gente observar exatamente nesse momento, a partir de julho, olha, julho de 22 aqui, ó, exatamente onde está essa seta verde, até aqui dezembro de 22, o Bitcoin, se a gente olhar o que aconteceu depois, poxa, era nítido que era o melhor momento para eu poder comprar Bitcoin. É ou não é? Pois é exatamente nesse momento que a gente tem todas essas notícias aqui que estão dizendo o oposto pra gente. E se a gente perceber até mesmo nas imagens dessas notícias, a gente viu as headlines, que são os títulos das notícias. Se a gente perceber as imagens, olha só, tons vermelhos, um olhar aqui de desconfiança de um provável trader ou algo assim. Então perceba que até mesmo na comunicação visual, essas notícias estão passando um desânimo, uma frustração, um desgosto com aquilo ali. Vamos observar agora a outra ponta. Novamente, Bitcoin agora aqui para trás, aqui recuando um pouquinho, Bitcoin lá nas máximas. Melhor ponto para a gente poder sair de uma operação. Se a gente tinha comprado Bitcoin aqui embaixo, o melhor momento para a gente liquidar ele, zerar tudo e sumir do mapa, era aqui em cima. Vamos observar como que estavam as notícias nesse momento. Olha aí, olha só, nessa janela de tempo. Por que Tesla investiu 1,5 bilhão em Bitcoins? O valor de mercado do Bitcoin já é 5,4 tri, maior que a Bolsa Brasileira. Por que cresce o interesse em Bitcoin no Brasil e no mundo? Conheça 6 fatores que podem impactar o preço do Bitcoin. Uma notícia aí de especulação, previsão para o futuro. E olha aqui, gente, novamente a mesma reflexão. Observe as cores das notícias, dessas imagens vinculadas a essas notícias. Cores
neutras, cores até num tom de azul, passando confiança para o leitor. Percebe? Nesse momento aqui, poxa, o Bitcoin não parece tão ruim assim, né? Olha só, a notícia com um tom de dourado aqui na imagem, não parece tão ruim assim. Pois é, se alguém entra comprando Bitcoin e vendo essas notícias, se empolgando com isso daqui tudo, vai entrar comprando no melhor momento para vender esse ativo. Percebe isso? Então por isso que é muito importante essa reflexão. Agora, vamos comentar um pouco sobre o padrão técnico aqui no Bitcoin. Eu vou te explicar nos detalhes a respeito dele. Se a gente olhar aqui o gráfico para trás aqui do Bitcoin, observe que aqui desde o primeiro mapeamento que eu fiz aqui desse ativo, a gente tem aqui uma primeira curva que eu mapeei aqui com 77% de queda. Perceba, esse daqui foi um primeiro movimento de queda que a gente teve no Bitcoin lá em meados de 2012, se não me engano. 2013, 14, aliás. 2014, um movimento de queda do Bitcoin acentuado de 77% durando 21 meses. Esse aqui é um gráfico de mensal. Cada barrinha que você está vendo aqui é um mês. Perceba novamente, o próximo movimento foi de alta. Bitcoin aí com 28 meses de duração. Uma alta explosiva de 7.000%. Novamente seguiu-se então o movimento de baixa. 13 meses, 75% de queda. Esse inclusive foi um movimento muito rápido. Na sequência, novamente, 27 meses. Movimento bastante acentuado de alta. Perceba, se você é atento, já dá para começar a notar padrão aqui. Note que quando o movimento é de queda no Bitcoin, a queda não é menos do que 70% de queda. Então a gente tem aqui uma primeira queda de 77%, segunda queda de 75% já em 2018 e em 2021 uma queda de 73%. Perceba que existe um padrão não só em termos de preço, 70% de queda, como também em termos de tempo. Vamos dar uma olhada? Os movimentos de queda do Bitcoin estão durando aqui 21 meses. Esse aqui um pouco mais de singelo, de 13 meses. Novamente um movimento de queda de 20 meses. Perceba que esse movimento de queda ele tem uma propensão a durar aproximadamente aí 1 ano e meio. Agora, o movimento de alta do Bitcoin, vamos dar uma analisada. A gente tem aqui o primeiro movimento de alta do Bitcoin aqui, relevante pra gente, com 28 meses de duração. O próximo movimento, ali em meados de 2020, com 27 meses de duração. E o movimento seguinte, que é o movimento atual do Bitcoin em 2025, de 26 meses de duração até então. A gente está em fevereiro de 2025, 26 meses de duração desse movimento, uma alta de 544% do Bitcoin. Então perceba que a gente nota não só um padrão comportamental através das notícias, como também se a gente olhar no gráfico, aliar essa análise de notícias com a análise de gráfico, analisando os números, os movimentos, a gente não está falando só de preço, mas também de tempo. A gente percebe que pode sim ter uma confluência entre esses dois fatores e dar uma análise muito precisa para a gente, que muitas vezes vai até contra o que analistas estão recomendando, o que especialistas estão falando. Portanto, fique sempre muito atento com as dicas que você recebe dos outros, inclusive até com essa minha aqui. Vai ali no gráfico ali e veja com seus próprios olhos, tire suas medições e comenta aqui embaixo o que você acha. Essa análise faz sentido para você? Esse tipo de análise faz sentido para a gente acompanhar a criptomoeda ou não? E também me diz, Bitcoin para 2025, o que você vê? Movimento de queda de 70% ou uma continuação dessa alta acima dos $100 mil? Comenta aqui embaixo e vem debater com a gente.